Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, estou aqui hoje para fazer mais um vídeo diferente. Afinal de contas, final de temporada, a gente tem que trazer conteúdos diversos. E hoje, como vocês já viram na thumbnail do vídeo, vim trazer a seleção do Corinthians. Mas não a seleção do Corinthians desde 1910 até hoje. A seleção do Corinthians que eu vi jogar. Eu tenho noção de futebol, mais ou menos, entendimento, eu lembro mais ou menos de 2005 para cá. Coincidentemente com um time que foi campeão brasileiro, com jogadores espetaculares. Mas é mais ou menos de 2005 até hoje que eu tenho entendimento do que é o futebol em si. Corintiano, eu sou desde molequinho menor ainda do que isso. Mas futebol mesmo, que eu me lembre das coisas, que eu tenho uma pequena memória, é de 2005 para cá. Então, essa seleção que eu montei um time A e um time B. O primeiro e o segundo são dos jogadores que jogaram de 2005 até 2023, até o fim desse ano. Deixando claro, não são apenas os melhores, são os mais importantes. Vai faltar nomes de jogadores que consideravelmente eram melhores. Vou citar um exemplo. Na minha lista não tem o Roberto Carlos, lateral esquerdo. Alguém tem dúvida que de todos os laterais esquerdos que passaram pelo Corinthians, o Roberto Carlos era o melhor tecnicamente? Ninguém tem dúvida disso. Mas enquanto ele vestiu a camisa do Corinthians, ele não foi nem perto de estar nessas listas que eu fiz, tá? Então vão ter jogadores que foram muito importantes e que tinham agregado a qualidade que tinham. Enfim, alguns ainda estão jogando. Começando, o time A. Vou falar primeiro um time e depois eu cito outro. Não tem como não falar do principal goleiro, para mim o principal jogador da história do Corinthians. Cássio. Cássio é o goleiro titular do Corinthians, para mim de 2005 até hoje, na minha seleção. Para mim é o maior jogador da história do Sport Clube Corinthians Paulista. Eu respeito muito quem já falou de Marcelinho, quem fala de Sócrates. Eu volto a dizer, eu até não fiz a lista contando todos porque eu não me sinto confortável para comparar jogadores que eu não vi. Então seria muito difícil para mim fazer uma lista citando jogadores que eu vi por vídeos ou que eu ouvi de outras pessoas e eu não tive a oportunidade de ver. Então por isso que, volto a repetir, a minha lista é de 2005 para cá. E dito isso, para mim o Cássio é o maior da história do Corinthians. O Cássio ganhou Libertadores, Mundial, Recopa, vários brasileiros, campeonatos paulistas. O Cássio ganhou os principais títulos que o Corinthians tinha à sua disposição e o mais importante para mim, ele foi peça fundamental em praticamente todos. Não tem um título do Corinthians que o Cássio estava lá que você não lembre uma defesa contra o Diego Souza, uma final espetacular contra o Chelsea, um pênalti defendido dentro do Allianz Parque para ganhar um campeonato paulista, vários e vários jogos dentro de um campeonato brasileiro. Então o Cássio é o meu goleiro titular e é para mim o meu maior jogador da história do Corinthians. Vamos para a lateral direita. Para mim tem dois nomes que se destacam, mas eu vou colocar o Fagner como principal lateral direito de 2005 para cá. Por quê? Para mim o Fagner é melhor tecnicamente do que os outros que eu pensei. O Fagner também ganhou títulos e o Fagner foi muito importante nesses títulos. O Fagner era um lateral direito que apoiava muito bem e defendia muito bem. Fato que levou ele para uma Copa do Mundo. É verdadeiro que nos últimos 2 anos o Fagner tem deixado muito a desejar, muito mesmo. Mas desde que ele chegou, ele foi um lateral direito para mim melhor do futebol brasileiro. Melhor por muito, mas por muita coisa. E para mim, mesmo tendo outro lateral que ganhou os títulos mais importantes, o Fagner entra na minha lista como o melhor lateral direito do Corinthians. Dupla de zaga. A minha dupla de zaga, ela tem o Chicão, que para mim é uma unanimidade nesse período. Chicão era um zagueiro extremamente técnico, muito bom. Um zagueiro que batia falta, cobrava pênalti, saía jogando como poucos e zagueirava também quando precisava. Era um cara, para mim, muito bom. Chegou sem perspectiva nenhuma. Chegou naquela reformulação para 2008, quando a gente cai. Em 2008 ele chega, joga uma Série B de forma impecável e tá no nosso título mundial de Libertadores. Coloco o Chicão, baita zagueiro. E do lado dele eu coloco o Gil. Gil que acabou agora, encerrou, hoje eu tô gravando esse vídeo,
Nessa semana, o contrato do Gil não foi renovado, se encerrou a passagem dele pelo Corinthians, mas eu coloco o Gil aqui muito porque o Gil é, durante grande parte da passagem que ele teve pelo Corinthians, um baita de um zagueiro. Um zagueiraço, um zagueiro seguro, espetacular na bola aérea, muito, muito bem defensivamente. Um zagueiro que era um cara também muito técnico, que perdia pouquíssimas bolas e que, como o Fagner nas últimas temporadas, deixou a desejar. Mas para mim, principalmente pela questão técnica dele, ele está à frente de caras que ganharam mais títulos do que ele. O Gil também ganha um brasileiro, o Gil ganha um campeonato paulista, mas a parte técnica do Gil me fez colocar ele aqui nessa lista. Lateral esquerdo, Fábio Santos. Para mim, o Fábio Santos não tem nem comparação. Na história do Corinthians, de 2005 para cá, o Fábio Santos é fora da curva, cara. Porque é um cara que sempre entrou e vestiu a camisa do Corinthians no máximo. Sempre entregando tudo aquilo que a gente esperava. Sempre dando 110%. Essa última temporada dele foi fraca? Foi fraca, muito por causa da idade. Mas nas outras, tanto na primeira quanto na segunda passagem, o Fábio sempre demonstrou aquele espírito de corintiano. Eu tava na despedida dele agora no último jogo contra o Internacional e foi emocionante, cara. Porque é um jogador que, infelizmente, teve essa última temporada pequena, arranhou um pouquinho, mas de um modo geral foi uma passagem muito boa pelo Corinthians. Encerra a carreira como verdadeiramente, na minha opinião, um ídolo, cara. Fábio Santos estava no título da Libertadores, estava no título mundial, encerra título brasileiro. Para mim, o Fábio Santos encerra a carreira como um ídolo. Essa última temporada, para mim, não mancha o que o Fábio Santos fez pelo Corinthians. Meio de campo. Meu meio de campo é formado por 3. Ralf como primeiro, Paulinho como segundo e Jadson como meio armador. Fala primeiro do Ralf. Cara, o Ralf é um volante na leva desses que chegaram sem ninguém saber o que era. Que era um cara que, tecnicamente com a bola, podia faltar. Mas em questão de posicionamento, em questão de dar segurança para a defesa, eu tenho até uma questão de que ele, o Ralf, foi o cara que fez o Paulinho ser o que o Paulinho foi naqueles primeiros anos dele ali pelo Corinthians. Porque ele dava uma tranquilidade para que o Paulinho avançasse enorme. A gente sabia que para o time adversário fazer um gol, sei lá, num contra-ataque com o Ralf ali marcando, ou para um time criar com o Ralf de primeiro volante, era muito difícil. O que esse cara jogou, o que esse cara desarmava de bola, o que esse cara era seguro defensivamente é brincadeira. Brincadeira. Se o Ralf fosse um pouco mais técnico com a bola, tivesse uma saída de bola melhor, eu acredito que ele nem tinha ficado tanto tempo no Corinthians, de verdade. Acredito que algum time de fora tinha levado ele. Mas que bom que ele ficou, porque foi fundamental para dar uma sustentação no nosso meio de campo, nas nossas principais glórias desses últimos anos. O Paulinho, como eu disse, gols importantíssimos. Era um cara que quando chegava como elemento de surpresa era quase imparável. Jogava muita coisa com a camisa do Corinthians. É mais um que quando a gente faz a repatriação dele, deixa a desejar. Não sei se vai ser a ponto de manchar a trajetória dele. Para mim, até agora, dá um risco, mas nada demais. Mas é um cara também que joga e jogou com a camisa do Corinthians na sua primeira passagem muito futebol. Aquele gol contra o Vasco é um espetáculo. É o gol da classificação. É o gol que nos faz chegar numa semifinal, cara. Gol de cabeça. É o que eu te falei. O Paulinho, ofensivamente, ele era imparável. Imparável. Era absurdo. Absurdo. E aí, para ser o meio armador desse time, eu coloquei o Jadson. Jadson, que jogava no Tricas, veio numa troca com o Pato, que foi uma baita grana investida pelo Corinthians, e foi perfeito. Foi perfeito. Porque o Jadson vem pro Corinthians e joga tudo aquilo que o Corinthians precisava, que era um meio armador. O meio de campo do Corinthians de 2015, com Jadson, Renato Augusto, Elias, era uma das coisas mais bonitas que eu já vi no futebol. No futebol, cara. No futebol. Era lindo de se ver as triangulações, a troca de passes. Era bonito de ver, cara. E eu sei que o Jadson tá com problema na justiça que o Corinthians não pagou, essas coisas e tal, mas dentro de campo foi um cara que veio de um rival e demonstrou que a camisa do Corinthians caiu muito bem nele.
O que jogava de bola o Jadson também é brincadeira. Eu não estou trazendo os títulos de todos aqui, mas esses aqui, pelo menos um brasileiro, todos ganharam. Alguns ganharam Libertadores, outros Mundiais. Enfim, todos eles que estão nessa lista, pelo menos, no mínimo um brasileiro eles tiveram. No mínimo um brasileiro. Fora os outros títulos. E é um time que a gente olha hoje e fala, caraca, esse time no auge era imparável. Essa seleção que eu montei era imparável. E o ataque, então, o ataque eu fiz com Sheik de um lado. Eu não preciso nem falar do Sheik, né? O Sheik acho que eu não vou nem comentar. O Sheik deu a Libertadores pra gente, cara. Deu a Libertadores com aquele golaço de fora da área contra o Santos, no ângulo. Deu a Libertadores com os 2 gols do título da Libertadores contra o Boca. E o que eu disse dos caras que jogavam com amor a nossa camisa, Fábio Santos era um desses, Chicão, Cássio, o Sheik também cara. Eu me emociono pra falar do Sheik, porque o Sheik, puta, mano, o Sheik quando ele entrava em campo, a gente sabia, mano, esse cara, ele vai dar tudo dentro de campo. Dane-se o que o Sheik faz fora de campo. Dentro de campo ele vai dar tudo, e ele sempre entregava, cara. Sempre entregava. Pra terminar do Sheik, pra mim o que representava ele, um jogo contra o Vasco, lá em São Januário, que acaba o jogo, o uniforme do Corinthians que era todo branco, camisa e shorts, o do Sheik tá completamente sujo, de tanto que aquele cara se doou, se entregou dentro de campo. O Sheik é um caso à parte. Meu centroavante, Guerreiro. O Guerreiro tá aí pelo título mundial, não tinha como não colocar o Guerreiro. Principalmente pelo título mundial. O Guerreiro sai de uma forma ruim do Corinthians, mas, cara, era um cara muito técnico, era um cara muito bom, e é um cara que deu um título mundial pra gente. Não tem muito o que comentar. O Guerreiro tinha que estar aí. Pensei em colocar os outros 2 que eu vou citar no time reserva, mas o Guerreiro tinha que estar. E o Tevez. Tevez é o meu outro atacante. Tevez muito mais pela parte técnica. Por aquilo que eu disse, em 2005 foi meu primeiro ano que eu vi futebol. E Nilmar e Tevez era uma dupla que eu, quando brincava de bola, eu sempre imitava os dois. Era correria como Nilmar e era tentar ser técnico como o Tevez. O Tevez ganhou só o brasileiro, né, de títulos assim grandiosos, mas aquilo já encantou o torcedor. Era espetacular ver o Tevez jogar. Ali eu falei, cara, que espetáculo é ver, que jogador é esse. Tanto que o Tevez foi pra mim sempre um cara que pro time que ele ia eu torcia. Eu fui durante muitos anos esse cara que, aonde esse cara tiver eu torço por ele. Foi um dos poucos argentinos que eu torci, cara. O Tevez, foi um cracaço de bola no Corinthians fora de série. Fora de série. E com o Tevez eu fecho o time primeiro, o primeiro time. Repassando pra vocês. Cássio, Fagner, Chicão, Gil, Fábio Santos. Ralf, Jadson, Paulinho, Sheik, Guerreiro e Tevez. Não sei se vocês concordam. Deixem nos comentários se vocês concordam ou não com o primeiro time. O time, pra mim, de 2005 até 2023, dos principais jogadores da história nesse período. Segundo time eu vou só falando dos jogadores. Primeiro goleiro, foi muito difícil pra mim, porque nesses anos a gente teve 3 principais goleiros fora o Cássio. Felipe, Júlio César e Walter. Eu optei por aquele que eu achava melhor dentre os 3 e coloquei o Walter. Mesmo sendo talvez o que jogou menos, pra mim era o melhor dos 3, então Walter é o goleiro reserva, podemos dizer assim, do time do Corinthians. Lateral direito, Alessandro, nosso capitão, Libertadores, Mundial. Alessandro é o lateral direito. Dupla de zaga, Balbuena, e eu coloquei o Leandro Castan. O Leandro Castan, pra mim, cara, era um zagueiro espetacular. Coloco ele aquelas temporadas de Libertadores, brasileiro. O Castan era fenomenal. E o Balbuena, o título de 2017 do Corinthians é muito graças ao Balbuena. Que jogava, esse cara era brincadeira. O lateral esquerdo reserva, eu fiquei entre Arana e André Santos. Mas eu coloquei o Arana, porque eu acho que o Arana, cria do terrão, pra mim melhor que o André Santos, ganhou brasileiro, moleque também que vestia a camisa do Corinthians, como eu queria o Arana de volta, como eu queria esse tipo de lateral esquerdo no Corinthians. Arana é meu lateral esquerdo do time reserva. Meio de campo, esse meio de campo eu já coloquei 4 caras. Se bobear você olhando nome por nome, pode ser que o meio de campo desse aqui seja melhor do que o do time titular. Mas enfim. Primeiro volante, Christian. Segundo volante, Elias. Dupla de meio campo, Renato Augusto e Zidanilo.
depois que fiz, eu fiquei até meio assim, será que esse meio de campo do reserva não é melhor do que o do principal? Mas enfim, que meio campo. Dispensa comentários. E minha dupla de ataque, Ronaldo e Jô. Ronaldo por tudo que ele significou, não só dentro de campo, mas fora de campo. A mudança de chave do Corinthians muito se deve ao Ronaldo. Jô, o cara do nosso título de 2017. O cara. O nome do título de 2017 é Jô. Não tem como. Jogou muita bola. O Ronaldo não foi aquele Ronaldo de anos atrás, mas foi um Ronaldo que enchia os olhos, cara. Um cara pesado, fora de forma, mas que aqui deitava. Que espetáculo, que maravilhoso é saber que a gente teve o Ronaldo no nosso time. Jogava muito. E falando do meio de campo, Renato, maestro, técnico, encerrou a carreira dele agora pelo Corinthians, né? A passagem dele pelo Corinthians. Enfim, pena que terminou da maneira que terminou, mas jogou muita bola, um cara muito técnico. Zidanilo, fora da curva. Fora da curva. Zidanilo, eu vou falar só isso. Fora da curva. Christian e Elias são dois caras como Ralf e Paulinho. Um fazia o nome do outro. Um precisava do outro. E enquanto jogaram juntos, jogaram muito bem. O Elias até voltando depois pro Corinthians e ganhando mais títulos. Mas enfim, os dois, para mim, se completavam naquela fase de Corinthians em que os dois jogavam juntos. Então o time reserva ficou Walter, Alessandro, Balbuena, Castan, Arana, Elias e Christian, Zidanilo, Renato Augusto, Ronaldo e Jô. Nesse embate entre os dois times, cara, eu não sei não se no auge não daria, no auge com a camisa do Corinthians não daria o segundo time. Mas o meu coração fez como que o primeiro time fosse para mim o maior de todos os tempos pela importância que eles tiveram em alguns títulos. Peço para vocês deixarem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Concordam? Discordam? Acham que o segundo time é melhor que o primeiro? Faltou alguém? Tem vários caras que eu poderia ter feito menção honrosa. Romarinho, Jorge Henrique, quem mais? Rodriguinho, enfim, vários. Nilmar, que no título de 2005 era espetacular também. Enfim, vários e vários jogadores que ficaram. Mas aqui já tem 22 de 2005 até 2023 que para mim marcaram o Corinthians. Peço para vocês, claro, antes de acabar o vídeo, deixarem o like no canal, se inscreverem e deixem um comentário o que vocês acharam dos times. Um forte abraço e vai Corinthians!